nos visitando dessa noite, quer seja você evangélico ou não, se tiver alguém visitando, faça assim com a sua mão, levante a sua mão. Tem ali um jovem, tem mais alguém aí? Amém? Aleluia. Tem aqui a família que está morando em Minas, né? Mas está passeando, né? Está passeando, vem passear na casa da mãe. Deus abençoe. Amém? Só está faltando o João. Bem, nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus, Ele tem sido muito gracioso para conosco, né? E Ele tem feito coisas extraordinárias. A semana passada nós falamos sobre avançar e conquistar. Essa semana nós vamos ter a parte 2 dessa mensagem, avançar e conquistar. Vamos estar dando uma continuidade, ok? Então, nós vamos receber mais de Deus nessa noite, através da palavra do Senhor. Sabemos que, quando nós paramos, ficamos estagnados, estacionados, não progredimos. Para progredir é preciso que avance. Para conquistar temos que avançar. E nós cremos que só quando nós decidimos avançar é que nós continuaremos a conquistar. A semana passada nós falamos, fazendo recapitulação rápida, o capítulo 1 de Josué, falando sobre a nomeação de Josué, quando Deus nomeou Josué e impulsionou Josué para avançar, para conquistar a terra prometida. No capítulo 2, falando sobre Josué, que enviou 2 espias à terra prometida, a Jericó. E no capítulo de número 3, fala que ali Josué encontrou um obstáculo, que era o Rio Jordão, que estava transbordando. E Deus fala com Josué e manda colocar uma estratégia de Deus naquele lugar para o povo de Deus. E o rio cheio, e quando os sacerdotes colocam a planta dos pés na água, o rio para, as águas param nas ribanceiras, e ali o povo começa a passar, e diz que o rio secou, e o povo passou a pé enxuto, como foi na passagem do Rio Vermelho, quando o povo saiu do Egito. No capítulo 4, Deus engrandece Josué, fala do engrandecimento dele, e ali mostra diante de todo o povo o que Josué fez, para que o povo continuasse crendo que Josué de fato foi levantado por Deus para liderar até a entrada de Jericó. No capítulo 5, fala sobre Deus, para entrar na terra, teria que circuncidar uma geração de 40 anos. Porque aqueles antigos que saíram do Egito, todos os homens de guerra morreram no deserto, por causa da rebeldia, por causa da incredulidade. E só a nova geração pôde entrar na terra prometida, mas antes de entrar, diz que Deus mandou Josué circuncidar o povo. O que é circuncidar? Circuncisão é uma cirurgia, né, que a criança fazia ao 8º dia. Olha, José fez com 2 anos, né? Essa circuncisão é cortar o prepúcio, tirar uma pele do prepúcio da criança. Mas só que hoje fazemos isso por uma questão de saúde. Mas naquela época era um ritual para uma pessoa se tornar parte da comunidade de Israel, tinha que ser circuncidada.
por isso Jesus foi circuncidado no 8º dia. Quando ele nasceu, foi levado ao templo para ser circuncidado. E também fala que no capítulo 5 da Páscoa, que antes de avançar para entrar na terra prometida, Deus manda Josué celebrar uma Páscoa. E a Páscoa é um marco temporal para aquele povo. Porque quando eles celebraram a Páscoa, por exemplo, celebraram hoje, amanhã, o maná que Deus mandava do céu todos os dias para aquele povo comer, porque o maná não foi só um dia, não, era um sustento diário. Deus mandava maná diariamente. E no dia que eles celebraram a Páscoa, no outro dia, Deus fez cessar o maná e o povo passou a comer do produto da terra. Um grande milagre. A partir daí, o povo continua a avançar. E antes de avançar para conquistar, Josué teve uma profunda experiência com Deus, semelhante àquela que Moisés teve lá quando ele teve com o Senhor naquela sarça ardente. E diz que o Senhor chama Josué, a sarça está pegando fogo, aquele arbusto pegava fogo, mas diz que não queimava. E o Senhor chama Josué para perto dele e diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Ou seja, aquele local estava sendo consagrado, separado para o Senhor. E eu quero dizer que você, meu irmão, é uma terra separada para o Senhor, porque você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Você é separado para Deus. Você foi consagrado para o Senhor. E após aquela experiência profunda que Josué tem, é que Deus agora dá uma nova estratégia no capítulo 6. E nós vamos estar trabalhando com o capítulo 5 e o 6. Amém? Então, nós vamos ver algumas coisas importantes aí nesses 2 capítulos para a gente avançar e conquistar. Primeira coisa, impedimento para avançar e conquistar. Você pode ser impedido de avançar para conquistar. Vamos ver aí, capítulo 5 de Josué, o versículo de número 6. Josué 5, 6. Diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Amém? Então, o impedimento para avançar e conquistar. Diz que toda aquela gente de guerra que saiu do Egito foi impedida de entrar na terra. Todos tiveram que morrer. Sabe por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. A desobediência a Deus, irmãos, é algo que impede que a gente possa conquistar coisas grandiosas. Podemos até ver, mas a gente não conquista. E a pior coisa é você ver a conquista e não conquistar. É você ver a coisa chegar nas suas mãos e você não conseguir segurar. E então, diz que todos os homens de guerra que saíram do Egito, eles desobedeceram ao Senhor, murmuraram contra Deus e foram impedidos de conquistar, de entrar na terra. Amados, desobedecer à autoridade máxima que é Deus é complicado, é um grande erro, é um grande pecado. Hoje muitas pessoas
até mesmo que crê em Jesus, mas estão desobedecendo a Deus de uma maneira assim tão impressionante que a gente olha e diz, a pessoa não tem um mínimo de temor a Deus. Mas quando não tememos a Deus, também somos impedidos de desfrutar do melhor da terra. Somos impedidos de conquistar as coisas grandiosas que Deus tinha preparado para a gente. A desobediência é um pecado terrível. E por isso mesmo, às vezes a gente diz, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus também é justiça. Então essas duas coisas, elas não se separam, amor e justiça. E por isso nós precisamos estarmos atentos para sermos obedientes a Deus. E toda desobediência tem consequências. Diga comigo, toda desobediência tem o quê? Consequências. No capítulo de número 3 de Gênesis, do 1 a 6, quando Deus cria aquele casal, Adão e Eva, ele coloca no jardim, e ele diz, olha, aqui tem no jardim diversas frutas, vocês podem comer de todas as frutas dessas árvores. Ah, mas tem uma árvore que está no meio do jardim que vocês não podem comer. Agora você já observou que as pessoas gostam das coisas complicadas, gosta das coisas que são, que Deus disse para não fazer, que a gente quer fazer. E olha, tinha tantas árvores, e eles podiam comer de todos os frutos, mas tinha uma que ele não podia comer, e eles desobedeceram ao Senhor, para ouvir a voz da serpente. Coloca aí para mim, Gênesis 3, de 1 a 6, diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das... Olha só o que a serpente disse. Diz que Deus disse que não era para comer de nenhum fruto da árvore. Mentira, engano. E é isso que Satanás vem, ele lança uma mentira como se fosse uma verdade. E ela afirma, diz, olha, foi o que Deus disse, não coma de nenhuma das árvores do jardim. Aliás, de nenhuma das árvores do jardim. Vamos continuando. Ele diz, a mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela tinha consciência de que podia comer dos frutos da árvore, das árvores do jardim. Mas olha só a conversa mole da serpente. Diz assim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. O Senhor disse para Eva e Adão. Continua. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês verão como Deus é, conhecedores do bem e do mal. E ali, a mulher caiu no conto da serpente, desobedeceu a ordem, a autoridade de Deus, comeu do fruto, e o pecado entrou no mundo. E não foi só a morte física, espiritual, eterna que aconteceu, mas toda a desordem. O mundo se tornou um caos. Por isso que hoje nós temos enfermidade, não é por causa do pecado deles, porque nós vimos de todos eles. Por que existe toda essa parafernália no mundo? Por causa do pecado de Adão e Eva. Foram responsáveis por isso, porque o mundo era para ser um paraíso. Então todo pecado tem consequência, e nós precisamos
obedecer à voz de Deus, sermos obedientes ao Senhor. Se a gente quiser comer do melhor da terra, irmão, quiser desfrutar do melhor, porque não é só dizer assim, você vai comer do melhor da terra, mas se obedeceres à voz do Senhor, seu Deus. Em Deuteronômio 34, o Senhor mostra a terra a Moisés, mas não permite que ele entre na terra, por causa da desobediência de Moisés, que Moisés se irritou, porque o povo ficou ali no ouvido dele, e dizendo, olha, melhor que a gente morresse lá no Egito, lá a gente tinha tudo, comia, tinha fartura para comer, e aqui a gente passa fome, aqui a gente está não temos nem água direito nesse deserto, o Senhor trouxe a gente para o deserto para morrer no deserto. Olha, sabia que muitos crentes, às vezes, dizem assim, olha, quando eu estava lá no mundo, parece que eu tinha uma vida melhor. Irmão, você não pensa nas consequências? Você não pensa que você não tem direito à vida eterna, de entrar na terra prometida? Né? Você está apenas olhando para o mundo momentâneo, que você pode desfrutar aqui e agora? Olha só, o que Moisés escolheu por causa da desobediência. Olha, um líder tão experiente como Moisés, mas ele ficou irritado. Ei, temos que ter, nos momentos de irritação, no momento que as pessoas começam a perturbar o nosso juízo, no momento que as pessoas começam a falar tanta coisa, nós temos que respirar e pensar. Sabe por que nós fazemos tantas coisas erradas? Porque não pensamos. Porque se a gente pensar nas consequências, a gente não faz. Porque nós agimos pelo impulso, agimos pela emoção. E quando você age pelo impulso, quando você está com raiva, com ira, você não pensa. É preciso pensar. E por isso que muitos, quando cometem determinados delitos, quando passa aquele momento que ele pensa, ele vê, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas em Deuteronômio capítulo 34, versículo 4, vamos lá, rápido, Deuteronômio 34, 4, depois o Senhor lhe disse, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você, Moisés, a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. O Senhor impediu Moisés de entrar na terra prometida. Disse, Moisés, você vai contemplar a terra, você vai ver, mas você não vai entrar, por causa da sua desobediência, porque você foi no engodo do povo, porque o povo ficou falando tanto, e eu disse, Moisés, apenas fale com a rocha, o pecado foi esse. Disse Moisés, fale com a rocha, que a rocha vai brotar água para o povo. E Moisés chegou lá tão irado, e meteu o cajado na rocha, pá, pá, 2 vezes, e a água jorrou, mas a consequência veio, ele não entrou na terra prometida. Moisés morreu no deserto. Irmãos, cuidado, porque senão a gente pode, às vezes, avançar, fazer muitas coisas, e morrer perto de alcançar o propósito. Não conseguir, ficar impedido, porque praticamos coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. Pense comigo, tudo se move, tudo acontece pela permissão de Deus. Nada acontece, diz que nenhuma folha sequer cai sem a permissão do Senhor. Então se coloque debaixo da potente mão de Deus e procure agir de acordo com a vontade de Deus, com as promessas de Deus, e dizer que Deus é misericordioso, bondoso, mas você tem que mergulhar debaixo da orientação, debaixo da palavra do Eterno.
A desobediência de Moisés permitiu que ele apenas visse a terra, mas não entrasse nela. Para conquistar, para avançar e conquistar, é preciso que a gente obedeça ao Senhor. Deus é fiel, aquele que fez a promessa é fiel para fazer cumprir. Mas Ele quer que você também seja fiel para com Ele. Você está sendo fiel ao Senhor? Quantos aqui sabem que a Bíblia diz que nós é uma ordem divina, é um mandamento, que nós precisamos ser dizimistas? Quantos sabem disso? Mas quantos desobedecem? Por que desobedece? Sabe por quê? Porque não crê nas promessas divinas, de que Deus é capaz para lhe sustentar, de que Deus é capaz para lhe prover, de que Deus é poderoso para fazer acontecer. Eu quero concluir esse primeiro ponto. Veja comigo em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Diz assim, Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ou aquele que fez a promessa, é o quê? Fiel. O que faz a promessa é fiel. Agora você precisa também ser fiel ao Deus da promessa. Deus chama você para ser fiel a Ele, para obedecer a Ele, para buscar cumprir aquilo que Ele manda fazer, que Ele determina fazer na sua palavra. Porque hoje as pessoas às vezes estão dando ouvido mais a pessoas que apenas estão dizendo coisas que não tem na Bíblia, do que na própria Bíblia. A palavra de Deus, meu irmão, é a boca de Deus para a gente. Deus fala por meio da sua palavra. Eu quero dizer que Deus está falando a você nessa noite por meio da palavra dele. Basta você agora ouvir e crer e obedecer. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, mas os que obedecem. Aqueles que leem, que ouvem e que obedecem. São felizes, são bem-aventurados. Amém? Então, obediência. A segunda coisa que eu quero destacar, a circuncisão. Vamos voltar lá no capítulo 5 de Josué, os versículos 7 e 8. Diz assim: porém em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, ou seja, no deserto, durante a viagem. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Vamos ler o 9 também. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então diz que ali Josué diz: ei, tem que circuncidar aqui agora todo homem. E ali circuncidou antes de entrar em Jericó, porque não poderia entrar incircunciso na terra prometida. Lembra quando Davi foi lutar enfrentar o gigante? Ele chega e diz assim: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército de Deus vivo? Incircunciso não tem parte com Deus. Incircunciso não desfruta das bênçãos do eterno. Incircunciso não entra na terra prometida. Incircunciso não vai para o céu.
Agora eu quero, ei, você está dizendo o quê? Que circunciso não vai para o céu, não entra no reino, mas não é. Agora, meu irmão, já muda. Porque ali a nação de Israel, a circuncisão era física para fazer parte da comunidade. Era como o batismo. Alguém para ser introduzido na comunidade cristã, geralmente na igreja, é preciso vir pelo batismo. Diz, olha, agora você faz parte dessa comunidade, por meio do batismo. E a circuncisão era uma espécie de rito deste. Mas, amados, mas nós, irmãos, somos diferentes. Hoje, nesse tempo de graça, é todo aquele que nasce de novo é circunciso. A circuncisão agora não é mais cortar o prepúcio, não é fazer uma cirurgia. Irmão, e que cirurgia? Não tinha anestesia. E era feito, sabe como? Com uma faca de pedra dura. Agora imagine, homem, eles passavam 8 dias queimando de febre. Não tinha, não tomava nada. Talvez um remédio de folha lá. Queimavam febre até passar. 8 dias. Mas a circuncisão nossa, meus irmãos, a Bíblia diz que é a circuncisão do coração. O Senhor circuncida o nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia aí rapidamente. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 6. Deuteronômio 36. Diz assim: o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. A circuncisão nossa é no coração. Quando Deus, o Senhor Jesus, entra na nossa vida, por meio do Espírito Santo, o nosso coração é transformado, é mudado, e há uma mudança interior, e agora nós passamos a gozar de uma vida eterna. Nós já entramos na terra prometida por meio da fé, e nós agora fazemos parte da comunidade de Israel, da comunidade de Deus, que é o povo de Deus. A Bíblia chama que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Bem, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não sei se você é. Alguém aqui é propriedade exclusiva de Deus? Aleluia. E aí quando você muda, o seu coração é mudado, é transformado, meu irmão. Você nasce de novo, você entra na terra prometida chamada Canaã Celestial. E por isso, eu quero dizer também que aqueles que nascem de novo e que andam no caminho do Senhor têm direito a comer do melhor da terra. Aí no versículo 9 de Deuteronômio 34, veja aí o que diz. Deuteronômio 34, versículo 9. Se essa palavra for para você, você vai se expressar de alguma forma. Diz assim: ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o povo estava fazendo tudo que Deus ordenara a Moisés, porque o Senhor é aquele que abençoa, é aquele que derrama a bênção da paz. A bênção do eterno repousa sobre todos aqueles que creem. Mas foi Deuteronômio 30, versículo 9 mesmo? Não. Eu estou achando que está alguma coisa errada. Deuteronômio 39.
Diz assim, olha só, essa promessa é para você que crê e que anda no temor do Senhor. Se alguém recebe essa palavra, vai se expressar. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que as suas mãos fizerem. Os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados. Aleluia! Oh, glória! Que Deus maravilhoso! Então você será próspero. Mas há um caminho a percorrer, há uma confiança a ser colocada em Deus. Aquele que nasce de novo vai ser considerado no coração. Por isso tem um texto interessante. Coloque para mim João 3, versículo 3 e depois o versículo 5. João 3, 3 e versículo 5. Diz assim. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode, o quê? Pode ver o quê? O reino de Deus, se não nascer de novo. Moisés chegou a ver a terra da promessa, mas não entrou. Agora diz que aqui, se você não nascer de novo, você não pode ver e não pode também entrar. Agora o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer do Espírito. Ninguém pode ver, e também não pode entrar no reino, se não nascer de novo. Eu quero dizer, meu irmão, que você já está com o pé na porta da terra prometida. Mas a Bíblia diz que tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Amém? Depois que toda a nação de Israel foi circuncidada, o Senhor disse a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Ele disse: hoje eu tirei de vocês, depois que circuncidou, antes da Páscoa, ele disse: eu tirei a vergonha de vocês, o opróbrio. Eu tirei de vocês a desonra, que eles foram desonrados no Egito, passaram humilhação, vergonha, miséria. Aí o Senhor disse: olha, hoje eu tirei de vocês a vergonha, tirei a miséria, tirei a desonra e a humilhação. E eu quero dizer, meus irmãos, quem sabe alguns de vocês aqui passaram humilhação, vergonha, vexame em determinado momento no passado. Mas hoje o Senhor está dizendo: hoje eu estou retirando esse opróbrio de você. Eu estou tirando essa vergonha, eu estou tirando esse vexame, eu estou tirando essa humilhação, eu estou tirando essa desonra, e o Senhor vai lhe colocar no lugar da honra, e Ele vai lhe dar dupla honra, porque a Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. No lugar da vergonha, o Senhor nos dará o quê? Dupla honra. Amém? Então, não se preocupe, que Deus irá te abençoar poderosamente, e muitos verão a bênção na sua vida. Terceira coisa, quando avançamos para conquistar, mudamos de fase. Quantos aqui querem mudar de fase aí? Todo mundo gosta de mudar de nível. A pessoa entra em uma empresa como auxiliar, ou até servindo um cafezinho ali,
que não há nada de errado, tudo de bom, está empregado, está trabalhando, é um serviço honroso, mas essa pessoa, ela quer crescer, né? Ela quer, daqui a pouco, sair da limpeza e ir para atendente, daqui a pouco ela quer ir para um caixa, daqui a pouco ela quer ser um supervisor, quer ser um gerente, e ela quer crescer na empresa, porque todos nós desejamos mudar de nível, de fase, irmãos. É igual o crescimento. Ninguém nasce para ficar bebê o tempo todo, porque alguma coisa está errada. Você não nasceu, meu irmão, para ficar estagnado como você está. Você não nasceu de novo para ficar como você está. Jesus vai te dar muita graça para você sair desse lugar que você está, você mudar de fase, você mudar de nível e você conquistar coisas grandiosas. Tudo é questão de fé e de obediência ao Senhor. Então o Senhor disse, olha, vocês vão mudar de nível. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí, ou então olhe aí para mim no telão. Capítulo 5 de Josué, os versículos 10 a 12. Capítulo 5, 10 a 12, diz assim. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas primícias de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães asmos, aliás, pães, né, sem fermento, pães asmos, e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois, quantos dias depois da Páscoa? Um dia. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Aliás, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Vou liberar uma palavra aqui agora. Quer dizer que ainda esse ano, 2024, alguns aqui vão comer do melhor dessa terra. O produto da terra era o melhor da terra. Deus tem o melhor para você. Você vai mudar de fase. Olha só, eles comiam só maná, estavam enjoados de comer maná todo dia. No outro dia, depois da Páscoa, agora, cessa o maná, vocês podem comer do que vocês quiserem aqui do produto dessa terra. Se você comer todo dia só arroz, tem um dia, né, que enjoa, né? Comer todo dia só uma coisa só. E você fazer as coisas todo dia, só a mesma coisa. Às vezes enjoa, né? Fazer repetidamente aquilo todo dia. De vez em quando a gente tem até dentro de casa, tem que inovar alguma coisa. Essa semana eu disse à apóstola, vamos tirar um dia na semana, eu vou me arrumar para você e você vai se arrumar para mim. É um dia especial. E a gente vai sair, vai passear, ou sentar numa praça para conversar. Mas aquele dia, sabe por quê? Porque chega, ainda pode ficar, tem que mudar. Tem que mudar de fase. Aí não pode ficar só naquilo mesmo não, porque cansa.
E aí o povo já estava cansado de comer maná. E o Senhor disse assim, olha, vocês vão parar de comer maná, vocês vão comer agora do produto da terra, tudo agora que tem aqui de bom e de melhor, vocês vão comer. Porque eles já estavam na terra que mana leite e mel. Canaã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, amado, não se preocupe não, que antes de você conquistar, olha só, antes deles entrarem na terra prometida, eles já estavam desfrutando do produto da terra. Antes de você conquistar, o primeiro sinal é que Deus vai liberar coisas grandiosas na sua vida para você começar a desfrutar antes da conquista. Amém? Antes de você, como diz, você comprou lá a casa, mas não pegou a chave ainda. Mas antes de você pegar a chave, você já vai começar a desfrutar do melhor que Deus tem para você. E você vai pisar o pé para tomar posse. Amém? Aleluia. Quarta coisa. Quando avançamos rumo à conquista, experimentamos experiências com Deus. Quando você está na direção rumo à conquista, você começa a experimentar experiências com Deus. Aí no capítulo 5, do 13 ao 15, diz assim. Vamos lá? Do 13 ao 15. Josué 5, 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu. Venho como comandante, e tem uma tradução que diz assim, venho como príncipe, né? Venho como príncipe, ou como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, ele também atrapalhou todo. Com o rosto em terra, e o adorou. Ele disse, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué tem uma experiência profunda com o Senhor naquele lugar, antes de entrar na terra. Se apresenta a ele o príncipe do exército do Senhor. Quem é esse príncipe? Alguém sabe responder quem é esse príncipe? Hein? Quem? Jesus, o próprio Senhor. Isso é chamado na teologia, a palavra é teofania. Ou seja, Deus se apresenta de forma visível, corpórea, fala com a pessoa. Então Deus se apresentou a Josué e se comunica com Josué de forma visível. Se faz presente, é chamada manifestação de Deus. Deus se manifestou ao homem Josué, ali naquele momento. A mesma coisa que ele se apresentou a Abraão, a Moisés. E ele disse, olha, eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Por isso que a Bíblia fala de quê? O Senhor dos exércitos está o quê? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos é esse príncipe do exército do Senhor que se apresenta, que se faz agora ali homem,
se manifesta a Josué e diz: Josué, eu estou com você, você vai entrar na terra prometida debaixo de um milagre, porque eu vou estar na frente guerreando por você. Eu sou o comandante desse exército, Josué. Eu quero dizer que tem coisas que você vai fazer extraordinárias, que não é você mesmo que vai fazer. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é o seu din-din, mas é porque Deus vai estar na frente abrindo portas. É Ele quem vai estar na frente manifestando o seu poder, e Ele vai na frente e Ele vai chegar diante do que quer que seja e vai abrir as portas para você, vai escancar as portas, porque Ele é grandioso para fazer. O milagre quem faz é Deus. É Ele que faz o milagre. Então você vai ter experiências com Deus maravilhosas antes da conquista. Comece a orar. Comece a ler a Bíblia. Irmãos, eu não sou nada contra ninguém ouvir uma mensagem a oração, não sei de quem lá, das quantas, mas se você quer ter experiência com Deus, você precisa ler a Bíblia. Se você quer ter experiência com Deus, você precisa orar. Não fique só confiado nas orações dos outros, confie na sua própria oração. Sabe por quê? Porque Deus chama todos nós a se apresentar diante dEle, diz que como sacerdócio real, como nação santa, como povo exclusivo dEle, e que diz que o véu do templo se rasgou, e nós temos acesso direto por meio da oração a esse trono da graça. Você não pode ficar dependente só da minha oração, nem da oração da intercessora, do intercessor. Você tem que confiar de que quando você bota seu joelho no chão e faz aquela humilde oração: Jesus, eu não sei nem orar, mas olha para mim com o teu olhar de misericórdia. Tu sabes do desejo do meu coração. E quando você, meu irmão, abre esse coração e fala com o Senhor, e você levanta, pode dizer que Deus já está no controle da situação, porque é Ele quem ouve a sua oração, é Ele quem ouve a sua voz. O Deus dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Aleluia! Não precisa você fazer a oração bonita. É a oração simples que sai do seu coração. É o que brota do seu coração. Essa é a maior oração que nós fazemos. Amém? Então, Moisés teve a experiência com Deus visível, face a face, lá na sarça ardente. Abraão tem uma experiência com Deus. Deus se manifesta juntamente com 2 anjos. E diz que aquele homem comeu a comida de Abraão. Juntamente, diz que o Senhor, e ali diz que 2 anjos com ele. E por isso, amado, nós precisamos crer que Deus quer ainda usar de benevolência com você. Ele quer falar com você. Ore a Deus, escute a voz de Deus, sinta Deus falar ao seu coração. E quando Deus falar com você, você vá para a palavra, que a palavra vai consolidar aquilo se for de Deus. Porque a palavra é quem consolida a revelação. Amém? Já estamos quase perto do final. A quinta coisa, a conquista da cidade de Jericó. A conquista da cidade de Jericó. Irmãos, durante 6 dias, o Senhor disse: olha, nós temos uma estratégia para a tomada de Jericó. Olha, Deus não podia chegar assim e dizer: olha, vai de qualquer jeito e eu vou derrubar as muralhas. Não poderia, poderia. Mas Deus quer mostrar para a gente que Ele tem uma forma de trabalhar organizada.
e que nós precisamos obedecer o que ele manda fazer. E ele dá toda a orientação a Josué. E ele disse para Josué: Luiz, você trouxe a trombeta? Ele disse assim para Josué: Josué, você vai fazer o seguinte: vai dar, durante 6 dias, você vai dar uma volta com o exército em volta da cidade. Cada dia uma volta. Vai tocar a trombeta, o povo não vai gritar. Olha só, irmão, uma coisa interessante também que a gente tem que aprender aqui. Ouvir voz de liderança. Josué disse, olha, o Senhor disse, Josué, diga ao povo que não grite enquanto você não mandar. E disse que ali, todos os dias, apenas as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes em volta da cidade, o povo não dava um pio. Agora ele disse, olha, mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em volta da cidade. 7 sacerdotes vão na frente da arca, tocando as trombetas. E o povo, quando eu mandar, o povo vai gritar. E quando o povo gritar, as muralhas vão cair. Irmãos, nosso Deus, Ele é poderoso. Eu quero dizer que muitas muralhas vão ruir, vão cair. Aquelas muralhas estão impedindo você conquistar. E às vezes são coisas que aparentemente não são coisas difíceis. São coisas fáceis de se resolver. Mas você criou uma barreira, você criou uma muralha, você criou um impedimento que às vezes está dentro da sua mente. Você não avança, você não conquista, você paralisa. Sabe por quê? Ficou estagnado, talvez por causa de um trauma, ficou estagnado porque alguém falou alguma coisa para você, disse uma palavra para você, e você se trancou. Irmãos, eu quero dizer que hoje o Senhor quer destravar a sua vida para você avançar e conquistar. E então, diz que quando Josué deu as orientações, disse, olha, o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Quando a trombeta tocar e o povo gritar, as muralhas vão ter que cair. Agora veja aí no versículo 20, capítulo 6, versículo 20. Vamos lá, rapidamente, estamos chegando ao final. Capítulo 6, versículo 20. Diz assim, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Olha só. Uma muralha, irmãos, eu falei a semana passada aqui, que construía uma casa em cima, não era uma muralhazinha qualquer, não. Para construir uma casa em cima, a muralha, a largura era no mínimo isso aqui, de largura. Era muralha. Era uma cidade fortificada. E essa muralha cair, sem que jogasse ali uma bomba, um dinamite, ela caiu sem ajuda de máquina, apenas com o grito do povo e o toque da trombeta. Isso se chama o quê? Hein? Fé e o que mais? Milagre, irmãos. Quem opera milagre? Deus. Mas nós temos que crer.
Josué creu e levou o povo a crer, obedeceu e Deus operou o milagre. Eu quero convidar você a ficar em pé, os que creem. Nós vamos fazer algo aqui parecido. Luiz vai tocar o chofar. E nós vamos dar um grito, o grito que sai da sua garganta, mas gritar. Porque as muralhas vão cair. A muralha que impede você avançar. A muralha que está impedindo de você conquistar. A muralha que está lhe colocando medo. Essas muralhas vão cair. Amém? Então, vamos tocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, eu vou contar de 1 a 3 e nós vamos dar um grito de guerra. Tome posse do seu milagre. Quem tem um objetivo de conquistar algo que você precisa conquistar, que você almeja conquistar, você até está avançando, mas não conseguiu ainda conquistar. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente, eu vou orar por você. Nós vamos conquistar. Você vai conquistar. Debaixo dessa palavra profética e por meio da fé, você vai avançar e conquistar. Avançar e conquistar. Vai surgir barreira, dificuldade, empecilho. Vai surgir. Mas você não vai ficar parado. Você vai avançar. Ouço cadeias quebrando. Oh, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias